Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas com espíritas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria imensa de conversar com o professor Luiz Signates, meu querido, bem-vindo, bem-vindo, de Goiânia, Goiás, né? Eu vou passar a palavra para o Signates, ele vai se apresentar. Tu te apresenta, meu querido, porque sempre tem gente nova entrando aqui na comunidade e eu quero que todos eles te conheçam. E aí a gente já começa a nossa conversa. Ok. Obrigado, Suzy, uma vez mais. É um prazer, uma alegria muito grande estar de novo presente no seu ambiente virtual, a gente conversando sobre temáticas espíritas que são, a nosso ver, de muita importância para o tempo que passa. Bom, eu sou um professor universitário de 64 anos de idade, nascido em Goiânia, no estado de Goiás. Sempre morei aqui, a minha família toda é daqui. E fui em 1976 e 2001, que eu fui militante do Espiritismo, presidi mocidade, fui palestrante espírita em várias regiões do estado de Goiás e até em outros lugares do país. Cheguei a ser vice-presidente da Federação Espírita do estado de Goiás, até que em 2001 eu resolvi, por conta de alguns acontecimentos específicos, né, especialmente o desenvolvimento do meu pensamento em relação ao espiritismo e alguma discordância que começava a se tornar bastante séria com o modo tradicional espírita de pensar, que me fizeram tomar a decisão de deixar a militância espírita, e aí eu passei a ser só o professor universitário e pesquisador, mas que sempre teve o espiritismo como objeto de estudo. No ano de 2010, há 14 anos atrás, eu fui convidado para assumir o cargo de professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da PUC de Goiás. E nesse programa, um programa dedicado ao estudo das religiões, eu passei a me dedicar com mais afinco como pesquisador ao estudo do espiritualismo brasileiro e internacional, inclusive o espiritismo. E aí, durante todo esse tempo, desde os final dos anos 80, início dos anos 90, até uns 2, 3 anos atrás, durante a pandemia que o Brasil sofreu, eu venho, no estudo que eu faço sobre o Espiritismo, pensando uma série de coisas na medida em que eu desenvolvi a minha carreira acadêmica, a minha carreira científica no campo das ciências humanas e das ciências sociais. Estudei muita sociologia, estudei muita antropologia. A linha de pesquisa na ciência da religião com a qual eu trabalho é uma linha voltada para estudos antropológicos. Ela se Uhum. chama Cultura e Sistemas Simbólicos. E Sim, eu, assim, nesse repensar da ideia espírita, ah, uma das coisas que mais me causava espécie era a perda de atualização que o Espiritismo, ao longo do século XX, tinha tido em relação às ciências humanas e sociais. Eu nunca me sim. esquecia que no item 55 do primeiro capítulo de A Gênese de Kardec, ele coloca numa nota de rodapé uma expressão interessante em que Allan Kardec dizia que o espiritismo jamais seria ultrapassado, Sim. porque ele acompanharia o progresso da ciência. E aí Kardec diz uma coisa interessante, falou que caso a ciência modificasse a sua interpretação em relação aos fenômenos de alguma forma, o espiritismo acompanharia o desenvolvimento científico e assumiria para si o conceito científico avançado. E por Sim. essa razão, o espiritismo jamais estaria ultrapassado, porque ele sempre estaria para passo com o desenvolvimento científico. E eu, no campo das ciências sociais, eu trabalho com epistemologia, com filosofia da ciência, e eu verificava que o espiritismo não acompanhou o desenvolvimento científico
nem mesmo o nascimento das ciências sociais, das ciências políticas, da antropologia, da sociologia. Ao longo de todo o século XX, o espiritismo brasileiro havia se dogmatizado e, Hum, dentro de um processo chamado de preservação da pureza ah, doutrinária, que sim. foi, na verdade, transformar Kardec numa espécie de Bíblia, numa espécie de cânone, dogmatizar Kardec e enraizar o Espiritismo na mentalidade do século XIX, da França do século Uhum, XIX, para sempre. E aí, eu, sim. incomodado com isso, fui convidado, dentro do processo da pandemia, quando nós todos estávamos isolados, só conversando através de computador, como agora, fui convidado pelo coletivo Espírita Livre Pensar, lá de Curitiba, especialmente na pessoa do Saulo Albarch. Ah, eu falei com ele aqui, querido. Isso, o Saulo me convidou a fazer uma palestra sobre a temática da sociedade, da teoria social espírita. Sim. Aí eu pensei, virei para o Saulo e falei assim: Saulo, ao invés de uma palestra, eu não poderia dar um curso sobre esse assunto? Olha que lindo. E ele entusiasmou com isso. E aí eu montei um programa, eu não tinha nada preparado, Suzy, nada. Eu não tinha nada, nem poucos textos escritos, nada organizado, nada Que bonito sistematizado. isso. Mas aí, para dar esse curso, eu comecei a sistematizar as ideias. Eu preparei o curso inicialmente para 6 aulas, mas acabou que ele durou 8 semanas. Eu escrevia um texto, gravava esse texto em mais ou menos meia hora, 40 minutos de aula, disponibilizava o vídeo para as pessoas que estavam matriculadas. E aí Aham. aconteceu uma coisa interessante, que a gente abriu 80 vagas e elas esgotaram em 2 dias. Em dois Meu dias, Deus, em 2 dias já tinha lista de espera e tal. Falei, nossa, o pessoal está interessado. que E assim, lindo. figuras de proa do movimento espírita, gente que se matriculou, como o Salomão Benchaia, que é uma liderança Sim, meu reconhecidíssima há querido. várias décadas da CEPA, lá de Porto Alegre. O Wilson Garcia esteve nesse curso, né? Que legal. O pessoal lá do Centro Espírita Allan Kardec de Santos, o pessoal vinculado ao CPDOC de São Paulo, sob a liderança lá do Arthur Quioro, muita gente do CPDOC. Na verdade, o CPDOC era coordenado pelo próprio Wilson Garcia. Então, muita gente de vários lugares do país, o Alexandre lá de Recife, assim, então foi um negócio muito interessante. E aí eu preparava essas videoaulas a partir de textos, colocava à disposição durante a semana, tipo terça, quarta-feira, eu colocava o curso, o vídeo à disposição, as pessoas assistiam e se encontravam na manhã de sábado comigo online para debate. Olha, que Todos bonito isso. todos já tinham assistido o vídeo e aí faziam um debate comigo. E desses debates, ao longo dessas 8 aulas, surgiram questões interessantíssimas em relação a tudo aquilo que eu havia pensado. Depois, o Centro Espírita Allan Kardec de Santos resolveu replicar o curso. E aí eu me Sim. disponibilizei com eles. Falou, olha, vamos fazer a mesma coisa? Disponibiliza o vídeo, eles assistem e depois debatem comigo. E aí repetimos as 8 semanas de debate com o Centro Espírita Allan Kardec, e novas perguntas surgiram. E depois disso, o pequeno grupo lá de estudos do Salomão, coordenado pelo Salomão Benchaia em Porto Alegre, eles Sim. resolveram assistir o vídeo e eles faziam as reuniões dele e falaram, olha, Signatos, quando nós terminarmos, a gente chama você para a gente debater. E aí eles assistiram todos os vídeos, me chamaram e fizeram uma porção de novas questões, de novas perguntas. E isso eu acumulei ao todo, Suzy, desse curso, mais ou menos 360 perguntas, Nossa, que às bonito. quais eu respondi cada uma delas por escrito. Que E aí, material lindo. desse todo, eu virei para o Saulo e falei, Saulo, esse negócio dá um livro. E aí, publicado, Mostra ele. eu tive a colaboração da Magda Zago, lá de São Paulo, para ela, que ela fez uma edição Ai, que maravilhosa. belezura, E gente. aí, este é o livro Fundamentos para uma teoria Fundamentos para uma social Teoria espírita. Social Espírita, que, na Que verdade, lindo. o Suzy, é um acerto de contas Sim. que Luiz Signatis faz com o pensamento espírita.
Não é um livro feito para formular doutrina. Eu declaro isso. Falo, olha, eu não sou doutrinador. É um Sim. livro com ideias que tentam trazer os conceitos teóricos fundamentais do Espiritismo para o campo das ciências sociais e desenvolve uma crítica social fundamentada, uma crítica sociológica, antropológica e política fundamentada do movimento espírita, da história do movimento espírita no Brasil. E, com base nisso, eu tento reformular conceitos, trazendo para o campo das ciências sociais. Como, por exemplo, eu enxergar a mediunidade como uma relação social, eu enxergar o mundo espiritual como sociedade, uma sociedade histórica, com lá seus problemas políticos, as suas lutas e tal. A gente enxergar a reencarnação também como uma dinâmica migratória de características sociais e demográficas. Nós enxergarmos, rompermos com a noção século XIX de evolução, que é a noção de evolução vinculada à ideia de progresso, um progresso inestancável, que é tangido pela força das coisas e para as quais não existe retroação. Então, a gente mostra que o desenvolvimento da ciência no século XX rompeu com essa ideia de evolução. A própria biologia, hoje, quando vai falar de evolução, ela não fala que as espécies ficam cada vez melhores. Não. Evolução na biologia é qualquer tipo de mutação. E adaptação, né? Ou de adaptação ou de destruição. Ou de Os destruição. médicos, por exemplo, quando vão lavrar um atestado de óbito, eles às vezes falam que aquela doença evoluiu a óbito. Evoluiu a óbito. Ir a óbito é uma evolução, é uma transformação. E essa transformação não tem que ser obrigatoriamente para melhor. E observado o processo evolutivo à luz das ciências sociais contemporâneas, nem a história trabalha mais com a perspectiva de progresso no sentido do século XIX. Sim. Quando a gente trabalha a questão da evolução como melhoramento da sociedade, como melhoramento do ser humano, há uma coisa muito importante que hoje a gente pontua, e hoje é interessante que esse tipo de concepção não está só no meu livro, na minha fala. Já vários outros companheiros já estão de acordo em relação a isso. Que dizer que a gente só melhora, a gente só evolui para melhor se nós nos esforçarmos para isso e garantirmos política e culturalmente essa transformação. Que é perfeitamente possível a gente alcançar uma conquista e perdê-la depois. Sim. E aí o desenvolvimento principal, a principal demonstração histórica que tem isso é a conquista dos direitos humanos. É uma coisa que surge a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII, na França, em Paris, junto com o desenvolvimento de uma mentalidade dos direitos civis a partir da Constituição dos Estados Unidos, e aquilo começa todo um processo de discussão que culmina na Organização das Nações Unidas, no pós-guerra, com a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. E daí para frente, com todos os tipos de direito sendo aprovados. Inicialmente eram os direitos civis, que eram direitos negativos, para preservar a liberdade das pessoas diante do poder, mas pouco depois surgem os direitos sociais, os direitos civis, que são direitos de acesso, direitos positivos, Uhum. direitos de conquistas, como o direito da criança, o direito da mulher, o direito a não ser tratado com preconceito, que é o direito para os homossexuais, para a população LGBTQIA+, e a população, e a população preta, o direito à paz, e depois os direitos difusos, que são os direitos gerais da humanidade, o direito à paz, o direito ao meio ambiente que preserve a vida, o direito para que as gerações futuras nasçam em condições de melhor de vida, o direito à democracia, à participação política. Então, essa conjunção de direitos não vem pela força das coisas. Direito não é uma Sim. coisa igual uma planta ou uma pedra, que nasce Precisa espontaneamente. ser conquistado, né? E mais do que Conquistado e isso, uma vez cuidado. isso, e uma vez conquistado, tem que ser Cuidado. preservado. E Uhum. a conquista se deu com muito sangue, muita gente morreu e sofreu para conquistar esses Sim. direitos, e a permanência, a rigidez dos direitos depende da criação de uma cultura que os proteja, de instituições capazes de protegê-los e de luta e de esforço para mantê-los. Sim. A gente não abrir mão da efetividade desses direitos.
Isso transforma completamente a noção, o conceito de progresso e evolução que o Espiritismo traz, sim, porque a gente rompe com o individualismo da ideia espírita. Então, meu livro trata de todas essas coisas numa perspectiva crítica que questiona e reformula, inclusive, Kardec. Kardec deixa de ser cânone, deixa de ser critério de verdade e passa a ser o autor fundador uhum, da ideia espírita, da mentalidade espírita, e por essa razão ele é indispensável. É como na filosofia, por exemplo, que você não consegue estudar filosofia sem passar por Platão e Aristóteles, os gregos da antiguidade. Você tem que passar por Platão e tem que passar por Aristóteles para você saber de filosofia, não importa a qual corrente filosófica você pertença. Mas você pode fazer excelente filosofia contra Platão e contra Aristóteles. Ou seja, os filósofos fundadores não estão isentos de crítica. Eles sim, também cometeram erros, cometeram equívocos, disseram tolices. E aí os filósofos da contemporaneidade, ao observar Platão e Aristóteles, à luz de todo o desenvolvimento da filosofia na modernidade, eles vão, evidentemente, discordar de Platão e de Aristóteles em determinados pontos. Só não é possível ser filósofo sem estudar, sem conhecê-los. É sim. preciso conhecê-los, mas não preciso segui-los. Eu não preciso ter fidelidade doutrinária ou fidelidade filosófica a Platão, nem a Aristóteles, nem a filósofo nenhum. De forma que o que nós defendemos para o Espiritismo é essa coisa do pensamento livre. Você não precisa ser fiel a Kardec. Você não pode desconhecer Kardec, porque ele é um adaptador, ele Exatamente. é um autor fundamental. Mas na medida em que você o conheça, é preciso localizá-lo lá onde ele estava, na França, iluminista do século XIX, era um autor racionalista, e dentro desse racionalismo, estudando tudo aquilo que tinha à disposição dele, mas não havia ainda sociologia nem antropologia, Exatamente. a política ainda era uma coisa das controvérsias da ditadura lá do Napoleão III, que foi Sim. o monarca que O, governava a França no século XIX, mesmo depois da Revolução Francesa, a França teve um monarca, e o Napoleão III, com quem Kardec, inclusive, dialogou várias vezes, era um ditador, ele era um monarca, um imperador, né? E Allan Kardec, por isso, falou: olha, não temos que discutir política, nós temos que livrar o espiritismo das controvérsias políticas. eu E sempre aí eu, digo isso e e as aí eu tenho pessoas não falado, acreditam. falo, olha, mas na época de Kardec, política era esse jogo das controvérsias, era o jogo das lutas políticas. A partir do século XX, ô Suzy, política é também o nome de uma ciência. Nós Exatamente. temos, estudando nas universidades, ciência política, as pessoas que se formam, que são cientistas políticos, e que não Exatamente. estão fazendo esses estudos lidando com controvérsias. Eles estudam as controvérsias políticas para compreender como é que funciona o sistema e e pesquisam os processos autoritários ou não, democráticos ou não, da vida política. Se política é uma ciência, pode o espiritismo fingir que essa ciência não existe? Pode o espiritismo não dialogar com essa ciência? Maravilhoso isso que tu Evidente que disse, meu não. querido. Evidente que não. Para que o espiritismo esteja acompanhando o progresso da ciência, o espiritismo tem que acompanhar também o progresso das ciências sociais, das ciências históricas, das ciências da linguagem, das ciências antropológicas, das ciências sociológicas e das ciências políticas. É Sensacional isso isso. que nós defendemos nesse livro. É isso que nós defendemos nesse livro, que é uma tentativa de contribuir para a superação desse fosso epistemológico do espiritismo brasileiro, dogmatizado, tradicional, com o desenvolvimento vertiginoso das ciências sociais ao longo do século XX, e já com um quarto de século XXI já vividos, a Sim. gente precisa atualizar a mentalidade espírita. E essa é uma tentativa de contribuição, mas é contribuição. É um livro feito para ser criticado, um livro feito para ser questionado, um livro que tem seu contexto, tem seu lugar, né? E que, na verdade, ele é muito mais produto de um acerto de contas dessa pessoa que vos fala com a ideia espírita do que propriamente alguma coisa que seja realmente relevante e importante. Embora a gente reconheça a relevância histórica desse tema,
Quer dizer, o movimento espírita precisa dar conta de se atualizar em relação a isso. Caso contrário, Sim, o que eu digo é que ele deve ficar reduzido a uma seita cada vez mais irrelevante, vinculada, aprisionada no pensamento do século XIX, alguns desses pensamentos que não fazem mais o menor sentido para os dias de hoje. sim. Além disso, além de uma seita fanatizada, uma seita reacionária envolvida diretamente com a extrema-direita, né, Ignaz? Isso tem uma Isso é explicação, assustador, na verdade. isso tem uma explicação que eu dou em alguma parte do livro. Por que é que o espiritismo brasileiro se tornou conservador? Sim, Porque o espiritismo nasceu no seio da burguesia europeia. E a sim. burguesia europeia, no século XIX, ainda era aquela burguesia revolucionária que fez a Revolução Francesa. O pessoal hoje, por exemplo, fala em esquerda-direita e nem sempre sabe onde que nasceram essas palavras. Essa ideia de dividir a política em esquerda e direita, ela nasce na França do século XVIII. A Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que foi o lugar principal onde houve os grandes debates da Revolução Francesa, ela dividia os estamentos que vinham da Idade Média dentro da Assembleia. O rei, que era o primeiro estado, se sentava à frente da Assembleia. O clero e a nobreza, que era o segundo estado, se sentava à direita do rei. E a plebe, representada pela burguesia, que eram os camponeses e os comerciantes que enriqueceram fazendo comércio nos burgos da Europa, nos feudos europeus, e eram representantes da plebe na Assembleia Nacional Francesa, se sentavam à esquerda. Então, a burguesia francesa nasceu de esquerda. E aí eu digo no livro, o espiritismo é uma doutrina obrigatoriamente progressista e Sensacional. preferencialmente de esquerda, por razões até históricas. É progressista porque o espiritismo ele se propõe a transformar a sociedade. O Sim, espiritismo não é a doutrina de conservação. Você vai ver lá em Kardec ele falando em transformação social o tempo inteiro. o tempo todo. Fala em mundo de regeneração, no milenarismo e tal, nós estamos falando de transformação, um mundo de expiação e provas que precisa virar um mundo de regeneração. Isso é a transformação social. Então, o Espiritismo é a doutrina de progresso, não é a doutrina de conservação. Então, o espírita conservador ele começa com essa contradição em termos. É uma doutrina progressista. E é de esquerda porque ela nasceu burguesa, nasceu de esquerda. Agora, por que é que ela Ai, se isso torna é. conservadora? Porque a burguesia se tornou conservadora. Na Sim. medida em que a burguesia, nas revoluções liberais, derruba as monarquias absolutistas da Europa e funda o próprio Estado, que são as repúblicas, o Estado democrático e de direito, que é uma invenção burguesa, centrado na ideia de liberdade, que foi uma conquista civilizatória importante, na medida em que essa classe social, a burguesia, que era parte da plebe, que tinha Uhum. ficado muito rica com o comércio, ela funda o próprio Estado, ela derruba os reis e funda o próprio Estado, ela passa a ter interesse de conservar esse Estado. Então, a burguesia se tornou conservadora. Não foi só o espiritismo. Você pega, por exemplo, uma instituição eminentemente burguesa, fundamental para ver a Revolução Francesa naquela época, que foi a maçonaria. A maçonaria é uma instituição fundamentalmente burguesa e liberal, e que era revolucionária. Vocês terem uma ideia, a maçonaria brasileira lutou pela independência do Brasil. O Dom Pedro I, quando proclama a independência, ele não proclamou a independência simplesmente, ele estava com forças políticas que queriam libertar o Brasil de Portugal. E, inclusive, ele se tornou grão-mestre da maçonaria brasileira imediatamente depois, ao mesmo tempo que ele se tornou imperador. Por trás da, daquela, daquela movimentação política que separa o Brasil de Portugal e declara a independência do Brasil, estava fortemente a maçonaria. José Bonifácio era Era. um grão-mestre maçom e que brigava dentro da maçonaria brasileira com o Gonçalves Ledo, que era outro maçom. Só que o Gonçalves Ledo era republicano
e o José Bonifácio era monarquista. E no momento do empreendimento da luta política, o José Bonifácio ganha a parada e o Brasil faz a independência, mas não vira república. Cria um império brasileiro, coloca o Dom Pedro I como o primeiro imperador do Brasil e depois não deu certo o governo do Dom Pedro I, ele renuncia, vai para Portugal, onde ele vai assumir lá o trono do pai dele, virar o Dom Pedro VI, e deixa aqui o filho dele, que é o Dom Pedro II, que aí tem aquela história de governar o Sim, Brasil, ainda era muito pequeno, era uma criança e tal, até que ele assume. E foi um governante longevo, o Dom Pedro II. Ele vai até a independência do Brasil. Por trás disso tudo estava a maçonaria, que era uma instituição liberal e transformadora, revolucionária. sim. Aí, depois disso, os maçons lutam pela abolição da escravatura no Brasil e lutam pela proclamação da República. E tem vitória nessas duas coisas. Hoje, você pega a maçonaria é majoritariamente bolsonarista, ela é de direita. Por quê? Porque a burguesia se Ah, tornou envelheceu reacionária. mal, né? A Signature. burguesia se tornou conservadora. A burguesia se tornou conservadora. Então, não foi só o espiritismo. Agora, É, qual é o problema fundamental do espiritismo? O problema fundamental do espiritismo é que ele se construiu no Brasil sem discutir as questões sociais. sim, Ao não discutir as questões sociais e as questões políticas, o espírita tradicional, na hora de tomar decisões políticas ou de pensar politicamente, porque tem eleição, porque tem as movimentações, porque a gente não fica fora da política em momento nenhum, na hora de tomar as decisões políticas, ele, não tendo a orientação espírita, ele sim, toma as decisões vinculadas à categoria social dele. sim. E, infelizmente, Suzy, o espiritismo brasileiro Despolitizado, né? Totalmente despolitizado. ele não só é despolitizado, ele é formado pelas camadas altas da sociedade brasileira. Sim, 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 sim. Isso é uma contradição que eu tenho debatido com os E não espíritas. quer as transformações sociais, justamente por isso. Como é possível há um movimento que convive com a miséria brasileira desde o final do século XIX, já há 150 anos, que o movimento espírita brasileiro convive todos os dias com as periferias das cidades Sim, brasileiras, com as populações pobres, com as populações miseráveis. E há 150 anos ele não se mistura com essas populações. Ele é de classe alta e classe média, por todos os censos feitos pelo IBGE. sim, É, elitista. é o movimento religioso mais escolarizado e mais rico do Brasil. O espírita é minoritário, são 3, 4, 5% da população, conforme o critério que você usa para definir quem é espírita e quem não é, mas posicionados lá no cume da pirâmide social brasileira. Uhum. Um pessoal desses, posicionado nas camadas médias e altas, sem fazer nenhum debate político e debate social à luz da doutrina espírita, onde ele vai beber as suas convicções. Quando ele é chamado para tomar decisões políticas, de que lado que ele fica? Ele vai ficar do lado conservador, que é o lado da classe dele, porque ele não tem educação política, Sim, não tem educação social que leve ele a pensar diferente. O meu livro e os livros de outros companheiros que têm circulado por aí, gente como a Dora Encontre, como o Alexandre Júnior, como o Elias Moraes, esse pessoal que está produzindo conhecimento sobre o sim, espiritismo, com um olhar mais social, com um olhar mais sociológico, todos nós temos tentado dar uma contribuição para que o espiritismo avance nesse sentido e possa quebrar essas amarras, esses, essas, esse círculo vicioso, assim, é, eu diria esse congelamento de ideias, Isso, isso, sabe? isso. Aquilo que o Allan Kardec chamou de autocracia de princípios, dando uma sinalização negativa para esse modelo, para esse tipo de pensamento. Autocracia de princípios. Você ter determinados princípios conservadores que são inamovíveis e você resiste a toda e qualquer transformação do pensamento, mesmo que ela derive da atividade científica. O espírita brasileiro inventou, por exemplo, que quando a ciência discorda do espiritismo, é a ciência que está errada e a ciência um dia vai evoluir para concluir aquilo que Sim, o espírita já diz. tem O muito que é espírita de uma. negacionista, Signates. Não, o Muito.
o pessoal fala, isso é muito arrogante. Eu falei, eu digo que é mais que arrogante, isso é burro, isso é imbecil. Porque É triste. aonde que a gente vai ter uma doutrina religiosa capaz de racionalizar o mundo melhor do que a ciência? Isso não Pelo amor de existe. Deus, pelo amor de Deus. Isso é contra o método de Kardec. É o que eu Sim, brinco. E no meu livro eu falo assim, tem uma frase que eu boto com destaque no livro, em que eu falo assim, para ser fiel a Kardec nos conteúdos, eu preciso ser contrário ao método que Kardec utilizou. Certo? sim. Para eu preservar a pureza da doutrina e ser fiel a Kardec nos conteúdos do que ele disse, eu preciso ser contra o método que ele sugeriu que a gente adotasse. Porque Sim, o Kardec aquele método nunca, universal dos não, espíritos, não. o Kardec nunca propôs que nós o tomássemos como critério de verdade. Muito Sempre pelo ele. contrário, ele Uhum, sempre propôs que o Espiritismo fosse uma doutrina que progredisse a sua forma de exatamente. pensar, Ele dizia: não parem, não parem, isso, não parem à aí. luz da razão e da ciência. A Sim, razão e a ciência são os nossos nortes. Se nós estivermos pensando diferente da ciência, nós precisamos estabelecer um diálogo para a gente aprender com a ciência e renovar nosso pensamento, sem precisar abrir mão da espiritualidade, desse arrebatamento de espiritualidade encantador que é próprio de todo e qualquer espírita, não importa se ele seja conservador ou progressista. O espiritismo é uma doutrina que melhora as pessoas, mas o individualismo do espiritismo tradicional prejudica o próprio desenvolvimento do espiritismo, prejudica o diálogo do espiritismo com os diversos conhecimentos. E aí as sociedades elas vão e desenvolver prejudica o a questão. crescimento pessoal, até intelectual dos espíritas, né? Se tu te Sim, congela claro. desse. A pessoa se enraiza no século XIX e por lá ela Não, fica e se perde. Ela não se enxerga mais perde. nada do que esteja acontecendo no mundo. Meu querido, eu estou muito feliz com essa nossa pequena conversa. Gostaria de ter muito mais tempo para falar contigo. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo como as pessoas podem localizar o teu livro, um link, de repente, de onde encontrar esse teu livro. E quem sabe a gente marca mais para o final do ano, mais um, para a gente fazer uma segunda parte. Que nesse Não, meio tempo tranquilo. eu vou ler esse teu livro, e aí eu vou Ah, não, ter. por favor. Aliás, quem quiser adquirir o livro, ele tem PDF na Amazon Book, ele Isso. tem na EFOS, a Associação Espírita de Pesquisa em Eu vou Ciências deixar Humanas e o Sociais, link. a EFOS vende esse livro. Eu E vou quem deixar os quiser links. encontrá-lo com rapidez, entre em contato comigo, escreva para o meu e-mail, signates@gmail.com, Ok. e eu forneço o livro também sem o menor problema. Eu vou deixar tudo isso escrito nos comentários do Isso, nosso vídeo. Querido, foi uma alegria muito grande. Hoje eu estou falando um pouco menos, eu estou doentinha. Eu tadinho. ainda tô com a minha voz bem afetada. Mas foi ótimo, porque assim tu pôde falar muito mais e as pessoas vão ficar muito mais presenteadas. Fica bem, querido. Um grande Tá beijo bom, para querida. ti. A gente Muito se, obrigado a se vê você, por aí. Suzy. Eu fico à sua disposição. Pode Tchau, tchau. deixar. A gente se vê por aí.